Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança, da esperança, Brasil. Ele veio, pão da vida, a luz do mundo, de um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa
a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ama, que o amor é leve. Ama, que o amor é leve.
Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, na nossa reunião de fluidoterapia, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será feito pelo João Dião, também trabalhador e expositor da nossa casa. Ele dará continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, itens 20 a 21, cujo título é Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Que possamos aproveitar o máximo dos estudos trazidos nessa manhã e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva,
pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 112, Que farei? Que farei? Paulo, Atos, capítulo 22, versículo 10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Bom dia a todos. Vamos unir os nossos pensamentos nesse momento para orarmos em comunhão de ideais, em comunhão de pensamentos e sentimentos positivos para o início da nossa reunião. Deus, Pai amoroso e justo, Jesus, mestre e amigo, irmão de todas as horas, queridos amigos espirituais que coordenam esta tarefa. Aqui estamos reunidos nesse momento, fortalecidos pela confiança que depositamos nessas bênçãos divinas que sempre nos envolvem a cada dia dessa reunião. Pedimos, Senhor, que nessa manhã possamos estar todos reunidos em Teu nome, vibrando para que esses benefícios que serão trazidos a nós, que estamos nesse momento vinculados a esta reunião, possam também ser irradiados para todos os irmãos que se encontram em aflição. Que a Tua luz, Senhor, ilumine a cada lar que nesse momento se encontra aqui representado por uma pessoa, que esse lar possa ser envolvido em luz, higienizando cada ambiente espiritualmente falando, trazendo harmonia, trazendo união,
trazendo coragem e esperança para todos os que habitam, encarnados e desencarnados. E assim, que esses ensinamentos do Evangelho da manhã de hoje possam nos fortalecer para os embates que forem necessários, para as situações que se nos apresentam, tendo sempre o Evangelho de Jesus como nosso farol, nosso guia, para fazermos escolhas mais acertadas. Agradecemos desde já todo o amparo. Graças a Deus. Amigos, eu sou Carmélia, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje estou aqui para continuarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Hoje estudaremos os itens 18 e 19. Nesta passagem do Evangelho, de deixai vir a mim os pequeninos, é aquela, né, em que as mães, é lógico, Jesus era uma pessoa queridíssima, né, e todo mundo sabia que ele curava, que ele abençoava. E as mães levaram as crianças. Quem não quereria que Jesus abençoasse seus filhos? Mas o que aconteceu? Como tinha muita gente, estava muito tumulto, os apóstolos, né, afastaram as crianças, não queriam deixar que as crianças chegassem a ele. E o que vendo Jesus levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. No item 18, então, nós teremos o comentário, a mensagem de João, o evangelista. Em Paris, em 1863, ele passou essa mensagem. João, aquele que seguiu Jesus, né, até o Calvário, que estava do lado de Maria, o apóstolo. Então, a mensagem do João. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas, sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, quer dizer, as crianças, né? Presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhes conquistaria o coração das mulheres que são todas as mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo
que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdade. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas, nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Linda mensagem do João, né? Chamando a nossa atenção para o termo criancinhas, se estende aos infelizes, os fracos, os escravizados, não é? E viciados de qualquer idade, aos quais Jesus concita a atenção e benevolência dos homens, e para os quais promete ele o consolo, amparo de que são carentes. Para Deus nosso Pai, somos todos ainda crianças espirituais, carentes de amor e orientação. Ele também, chama a nossa atenção que nós devemos ter a confiança que tem uma criança. A criança confia nos pais. Ele não acha defeito nos pais, tudo para ele. Se o pai pega uma criança, joga para o alto, segura, a criança não tem medo, não é? Com os pais, eles se sentem seguros. Dessa forma, nós devemos nos sentir seguros, não é? Com Jesus, confiar em Deus, ter fé. Então, ele queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, né? Cujo saneamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas as mães. De que nós fôssemos para eles com a confiança das crianças. Não é que ele estivesse ali dizendo que as crianças herdariam o reino dos céus, não. Mas todo aquele que tivesse o coração puro, como uma criança, e tivesse a confiança em Deus, como as crianças têm nos seus pais. Ele também chama a nossa atenção, para que o Cristo foi o iniciador do Espiritismo. E eles, aí no caso ele, um dos espíritos que vem dar testemunho, nos dizendo, nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi e o que é. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Quer dizer, ele já está aí, explicando para a gente, falando essa mensagem tão bonita que vem nos esclarecer. O Espiritismo, ele vem dar para nós a fé raciocinada, para nós entendermos exatamente, termos fé e sabermos por que temos. Ele diz, são chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdades. A manifestação espírita alarga os horizontes, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. No item 19, nós temos uma mensagem de um espírito protetor, passou em Bordeaux em 1861. Vamos ler então. Deixar vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis,
que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão de aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as curas? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade, não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque é para o meu bem, eu sei, que a tua mão passa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito seja também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que, incessantemente, suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado os vossos tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente de vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia, sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente. Subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne de verdadeira vida no seio do Senhor. Está aí, não é mesmo? Como o Espiritismo vem nos trazer mensagem dos espíritos, né? Essa mensagem desses espíritos que já atingiram a luz, já são iluminados e que vem nos esclarecer. Isso é maravilhoso. E qual é aí a essência da mensagem desse espírito protetor? É o amor e a caridade, não é? Que constitui o bálsamo suavizante e cicatrizante de todas as chagas morais de que somos portadores. Então, ele vem nos dizer, né, para conseguir esses veículos de felicidade, o que nós temos que fazer? Ele nos diz, destruindo primeiramente o foco maior e causador de toda a nossa degradação moral, né, que é o orgulho. Depois, agindo consoante as recomendações e o exemplo do Cristo. Em resumo, tornando-nos quais criancinhas no dizer de Jesus. Ninguém pode doar amor e praticar a caridade sem antes tornar-se humilde ante os desígnios de Deus. Uma mensagem maravilhosa, não é? Mas faz, ele diz, né, que o amor divino não lhe fique amordorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento, quer dizer, a gratidão. Ele fala lá, né? Então, que a pessoa receba todas essas graças fazendo a caridade e tendo gratidão, que suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Não podemos nunca, né, nos esquecer de agradecer diariamente por tudo que nós recebemos.
No Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 11, na Lei de Justiça, de Amor e Caridade, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta dos espíritos foi benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quer dizer, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, aí, né, nessa pergunta do Livro dos Espíritos, nesse capítulo, a nossa direção para termos puro o nosso coração, né, é a caridade, sempre com a benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. O perdão, que é uma coisa muito difícil ainda para todos nós, porque nós pensamos que perdoamos, mas muitas das vezes carregamos mágoas conosco, e essas mágoas nos trazem doenças, nos trazem problemas no nosso corpo físico e no nosso espírito, claro, né? Porque do nosso espírito se irradia no nosso corpo físico. Nós temos que procurar nos livrar dessas mágoas, perdoando, mas perdoando mesmo, ficando livre desse peso que nós sentimos quando... E nos perdoarmos também, né? Essa é uma das recomendações para termos limpo o nosso coração, puro. Continuando ainda, né, no Livro dos Espíritos, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhes são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Às vezes a gente pensa, não, eu não faço isso, não, eu não humilho ninguém, eu trato todo mundo como igual. Eu me lembro de uma reunião que houve, foi num centro espírita lá no Andaraí, e a pessoa que estava organizando a palestra manda entrar no meio da palestra, manda entrar duas pessoas assim, vestidas bem humildemente, como se fosse mendigo. As duas sentaram lá do lado e a palestra correu, e quando acabou a palestra, ninguém se dirigiu a elas para perguntar o que elas queriam, o que elas estavam fazendo ali, se elas estavam precisando de alguma coisa, ninguém. Elas foram simplesmente ignoradas.
também no nosso centro, certa vez, num encontro que nós tivemos, a Mercedes também fez isso. Ela ficou na porta do centro como se fosse uma mendiga, e as pessoas entravam, passavam, mas ninguém perguntava a ela o que ela estava precisando, se queria alguma coisa. Quer dizer, isso é para nos mostrar que nós fazemos isso. Nós não vemos naquele inferior, naquele pobrezinho, mendigo, um irmão nosso, um semelhante, um filho de Deus. E precisamos fazer isso para exercitarmos a verdadeira caridade. Aqui eu trouxe para vocês, eu tirei do livro do José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. Então ele cita lá num capítulo 7 virtudes que abrem as portas do reino dos céus. E essas 7 virtudes que ele nos traz são essas: a humildade, a misericórdia, o desapego, o perdão, fé, perseverança e amor. Ele deixou o amor aí por último, por quê? Porque para chegarmos ao amor de verdade, nós precisamos ter todas as outras, né? Ser humildes, ser misericordioso, ter desapego. É tão difícil, não é só apego assim às coisas materiais, não, mas às próprias pessoas. Nós às vezes nos sentimos donas, né, das pessoas. Também não podemos ter esse apego todo. O perdão, a fé, confiança em Deus, e a perseverança, porque isso não acontece assim da noite para o dia. Não dá saltos, né, como diz no Evangelho, tem que ser vagarosamente o nosso progresso, a nossa melhoria. E assim chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês, que todos estejam em paz e com saúde. E até uma próxima oportunidade, levando conosco a mensagem desse capítulo, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Muito obrigada. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, com um pensamento elevado ao Pai, a Jesus, a toda espiritualidade de luz que lá estão trabalhando para nos amparar, nos proteger, nos acolher. Vamos pedir o amparo a todos aqueles que estão doentes do corpo e do espírito, que todos possam receber o remédio salutar que precisam e merecem, que possam entregar ao Pai com fé as suas aflições e ter resignação e força para continuarem a jornada. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Maria. E a falange do Centro Espírita Miguel, de amor e paz, que sempre nos orienta a seguir os ensinamentos do Evangelho com suas vibrações de luz e amor. Pai, que a tua luz de amor infinito possa auxiliar nossos irmãos que estão sofrendo através da pandemia, que se faz presente nos países que formam o nosso planeta Terra. Que os nossos irmãos médicos e enfermeiros da Terra possam ser orientados pelos médicos da espiritualidade. Iluminai, Senhor, aos nossos irmãos que, se apegando demais às coisas materiais, com seu orgulho e egoísmo, se afastam dos teus ensinamentos de fé, amor, gratidão, caridade, etc. Despertai, Senhor, aos irmãos que estão na escuridão, afastando do seu grande amor, de teus ensinamentos e da felicidade. Gratidão, Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão, Maria.